Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá, meu povo! Meu nome é Luiz Fernando e hoje estou aqui no Pode Ler e Escrever com ela, jornalista, cineasta e poeta, especialista em direitos humanos. Trabalhou em jornais e na TV como repórter no Brasil e em TVs e jornais em Nova York. Com vocês, Luciana Bulamark. Tudo bem, Luciana? Oi, tudo bom, Luiz? Eu estou muito feliz com a sua presença. Obrigada, eu também. Nossa, coisa boa. Ô, gente, para quem não sabe, eu conheci a Luciana numa feira literária em Tiradentes. Ela foi muito boa essa feira. E já que a gente está falando de feira, Luciana, como você parou na feira de Tiradentes? Conta pra gente. Pois é, foi um início de uma jornada de feiras literárias, né? Eu lancei meu livro, Quiser Amor, né? Que é um livro de poesias. Lindíssimo. Com 61 poemas de amor ilustrados com bordados da artista bordadeira dos Estados Unidos, Michelle Kingdon. E eu lancei no final do ano passado, em São Paulo, em Belo Horizonte. E esse ano eu comecei a levar o livro para as feiras literárias. Então, a Feira de Tiradentes, eu já gostava muito e tive a oportunidade, a partir de um coletivo de mulheres, que chama Escreva Garota. Fantástico. Eu me associei a esse coletivo e fui para a primeira feira em Tiradentes. É que vai ter de Paraty, então eu sabia assim, tá tudo. Tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Então eu fui para Tiradentes e depois fui para Itabira. A Itabira, aí já a partir de uma conexão independente mesmo, que eles estavam abertos para autores independentes. Sim. E depois estou indo para Paraty, agora também pelo Escreva Garota. Nossa, que fantástico, fantástico demais. E, Luciana, eu vi que seu currículo é bem extenso. Quando a gente vê assim, a gente até assusta o tanto de coisa que você já fez. Eu queria começar a entender um pouco a questão da literatura na sua vida. Como que ela surgiu? Então, ela surgiu desde criança, né? Eu escrevia muito, desde pequenininha, assim, com 10 anos eu já escrevia poesias. Eu ficava o dia inteiro escrevendo, fora a escola, no meu quarto. Eu lia muito, poesias e tudo que livros infantis, obviamente, pela idade, mas eu acabei indo para a poesia. Eu gostava de escrever pequenas histórias e poesia. E aí eu recebi incentivo de professores na escola em Belo Horizonte. Alguns poemas que eu escrevi, um deles foi lido para toda a turma, onde a professora ressaltou que eu era uma poeta, assim. Então eu fiquei muito assim assustada até, porque foi bem despretensiosa o poema que eu escrevi. E isso você tinha quantos anos? Só para a gente 12 se situar. anos. 12? Eu escrevi um poema assim bem profundo. Ela deu um tema que chamava assim, de repente você resolve. Era para a gente fazer uma redação. Sim. E você tinha 2 pontos. De repente você resolve 2 pontos. E eu coloquei fugir. E aí eu fiz um poema assim como um raio, sabe? Veio tudo rapidinho, assim. Eu tenho ele até hoje. Eu encontrei ele recentemente. Sim. E aí, no final da aula, a gente entregou, né, o que a gente tinha feito. Aí, na semana seguinte, ela devolveu os textos para todos os alunos e não devolveu o meu. E eu fiquei bem assustada. Assim, eu falei, nossa, eu fiz um poema, não era para fazer poema, ela vai me repreender. Eu estava super, assim, apavorada. Aí ela falou, Luciana, eu vou ler. Eu falei, nossa, aí que eu fiquei muito... Eu escondi, assim, coloquei a cabeça assim, falei, nossa, fiquei morrendo de vergonha. Todo mundo olhando para mim. E aí ela terminou e falou assim, você é uma poeta e você escreve como Drummond, imagina. Eu sei que eu escrevo. Eu sei como eu escrevo, eu não estou dizendo coisa. Mas ela viu naquele poema, ela viu características, porque ela falou isso, né? E eu era apaixonada por ele, né? E aí eu fiquei assim, gente do céu. Fiquei muito, muito assim... Foi muito forte para mim. São coisas que marcam a gente, né? Exato, transforma a nossa vida, né? Aí eu continuei a escrever, porque eu gostava, não era uma coisa assim que
Eu gostava de escrever. Eu não parava de escrever um único minuto. Teve uma professora que ela também fazia redação, só que essa foi mais engraçado. Eu não terminava nunca a história. Então, toda semana, a história continuava. Eu não conseguia terminar a história, porque eu queria, na verdade, eu acho que eu queria escrever um livro, né? Imagino. E como que a professora reagia em relação a isso? Ela adorava, ela ficava esperando a semana seguinte para ver o que ia acontecer com os personagens. Nossa, que situação legal, hein? Foi muito legal. E nunca acabava, era uma aventura, que ia acontecendo várias coisas, e eu colocava minhas amigas na história, e ela ficou assim. A única coisa que ela. Eu tenho até hoje essa redação. A única coisa que ela reclamou era da minha caligrafia. Ela falou assim: se você precisa melhorar a sua caligrafia para acompanhar o seu texto, que é muito lindo, muito. Ela fez vários elogios, sabe? Entendi. E ela adorava, assim, adorava. Então, essas coisas incentivam a gente, né? A total. Eu mesmo fiquei curioso aqui agora, de uma professora falando isso. Eu achei o máximo. Teve também uma coisa bem engraçada que aconteceu, que era aniversário da escola, aniversário do patrono da escola, que era São Tomás de Aquino. E aí você tinha que fazer um texto, aquelas coisas de escola, tem que fazer um texto. Aí eu fiz uma poesia, porque eu gostava mesmo de fazer poesia. Eles gostaram tanto da poesia que eles me obrigaram, foi a verdade, a ler o poema no microfone para toda a escola, porque a escola tinha alto-falante em todas as salas. Nossa! Aí eu fiquei, imagina, eu ainda ia ter que ler aquele poema. E você, com 12 anos, era tímida? Ou você era mais... Não, né? Muito tímida. Imagino. Eu tinha uma personalidade forte. Isso. Eu gostava de jogar futebol, sabe? Assim, eu era uma pessoa muito livre, assim. Eu não era assim, eu gostava de brincar, de boneca, gostava de e gostava de jogar futebol. Então, assim, eu tinha uma personalidade meio assim libertária, mas eu era tímida em relação àquilo que eu escrevia. Era uma coisa muito íntima, né? Não era para ficar divulgando para todo mundo. Não, porque eu fico pensando que certas situações não saem da nossa cabeça, não. Ainda mais com um impacto emocional desse tipo. Exatamente. Eu acho que isso vai te estimulando, né? Aí eles fizeram um concurso para fazer um concurso de textos para publicar um livro. E aí um dos meus textos foi publicado. Eu nem tenho esse livro. Eu não lembro o que aconteceu. Se eu fiquei doente, agora. E aí eu fiz um texto. Era uma redação sobre o dicionário. Diferente, nunca vi esse tema. Aí eles publicaram nesse livro e depois teve. Aí depois o que me estimulou muito também é que eu escrevia muito sobre filosofava, eu gostava de filosofar, assim. Então eu fazia frases, sabe, umas coisas assim. Entendi. E tinha uma amiga que era minha melhor amiga, assim, a gente conversava muito e eu passava esses textos para ela, porque ela lia muito, ela era muito culta. Isso assim, eu tinha 14 anos, 15 no máximo. E aí ela começou a passar os textos para as amigas dela. E falava muita coisa de amor, de relacionamento. Eu já escrevia sobre isso. Sim. E aí as amigas dela estavam adorando e começavam a repassar, porque elas estavam sofrendo, e aí tinham lido e aquilo tinha melhorado o sofrimento. Aí eu falei, que legal, né? E aí aquilo me estimulou também a escrever, né? Que interessante esse lado. Eu tô achando o máximo. Com 12 anos, todo esse desenvolvimento, eu acho fantástico. E Luciana, com o passar do tempo, você foi tomando decisões. E o cinema surgiu aonde, né, nessa história toda? Porque, para quem não sabe, a Luciana é cineasta, gente. Então, na verdade, assim, eu decidi, assim, eu gostava de escrever poesia e tal, mas eu era muito preocupada com as questões sociais. Sim. Desde criança. E eu escrevia sobre isso, inclusive. Eu escrevia sobre as crianças mais pobres, eu escrevia sobre valores humanos entre os ricos e os pobres. Eu me preocupava com essa desigualdade social. Então, eu percebi que eu queria ser jornalista.
eu decidi assim, igual falei, ó, quero ser jornalista. Eu já era desde criança. Entendi. Aí meu pai me incentivava muito. Meu pai foi livreiro. Ó, Ele foi livreiro. Eu nem sabia, porque a gente nunca falou sobre isso. Depois, agora, recentemente, é que eu fui me ligar nisso, assim. Ele foi livre, porque depois ele foi comerciante, então eu conheci ele, assim, vamos dizer, né? Eu como filha, ele comerciante, ele tinha sim uma papelaria, uma livraria já no centro, mas logo em seguida isso virou uma loja de bijuterias, então eu fiquei mais ligada com essa memória. Mas ele foi livreiro, ele montou a primeira livraria em Ipatinga, ó, que foi bem importante. Ele amava livros, ele lia o dia inteiro, ele não estudou até o último ano, porque teve várias questões na vida dele que ele não pôde, mas ele lia muito, ele era muito culto, ele amava literatura. E ele me incentivava muito a escrever quando eu era criança. Então, todos os poemas que eu escrevia, eu ia lá e lia para ele e para minha mãe na sala. E aquilo, ele me falava o que ele achava, e aquilo me estimulava também. ó que Mas legal. foi bem assim, espontâneo, sabe? Apoio total da família, eu acho isso fantástico, gente. Que coisa boa ter isso logo É, de início. você tendo alguém que te escuta de verdade, né? Que você sente que está te escutando, quer dizer, não ficava só para mim, né? É, E aí eu aí eu decidi que eu queria ser jornalista e tal, e aí, aí eu mudei para São Paulo, quando eu estava já com 17 para 18, fiz vestibular aqui, onde eu estou agora, e aí vim fazer jornalismo na PUC. E eu queria ser jornalista investigativa. Então eu queria, porque eu queria denunciar todo mundo. imagino. Eu era bem assim, eu gostava de fundo, assim, sabe? Sim. E foi aí eu vim para cá sozinha, passei no vestibular, vim para São Paulo, e aí tive um divisor de águas na minha vida quando eu fui aluna do Ricardo Couto, que é um dos jornalistas assim, mais importantes da política e do jornalismo mesmo, Sim. do Brasil, e ele foi meu professor, e ele lançou um projeto na turma que chamava Vamos fazer o perfil do jornalista brasileiro. E eu falei assim, e ele deu uma oportunidade para a gente. Ele falou: vocês procurem um jornalista que vocês se identificam em meu nome, porque ele era amigo de todo mundo, e façam uma entrevista com ele, e escrevam sobre a vida dele, né, e tal. E como um perfil que ele queria fazer. E aí eu escolhi 10 jornalistas, não satisfeita com um. Falei, é minha oportunidade, né? É hoje, né? Eu vou pegar todo mundo que eu sigo, que eu acompanho, que eu gosto, e vou entrevistar todo mundo. Sim. E aí, e a partir desse trabalho, eu fiz muitos amigos. E fui trabalhar com um deles, que foi o Caco Barcelos, que eu fiz, na época, a entrevista com ele. Caco Barcelos é fantástico. Rota 66, se eu não E eu estiver trabalhei enganado. com ele no Rota 66. Eu fui a repórter da Fantástico esse equipe. livro. Aí ele me convidou para trabalhar no Rota 66, porque eu já fazia muita coisa investigativa independente, mesmo como estudante. Eu fiz um documentário independente sobre a mente dos psicopatas brasileiros, fiz para a faculdade, mas acabou indo ao ar no programa do Goulart de Andrade. E eu já tinha um olhar para essa questão da violência e tal, e aí ele me convidou para fazer, e aí eu trabalhei com ele no Rota 66, como Ótimo. repórter investigativa. Tinha 20 anos. Deixa eu até te passar uma curiosidade desse É. livro, porque esse livro ele era um dos livros mais vendidos da leitura em 2015 na parte de jornalismo. Esse era um dos livros que mais esgotava, de tão bom que ele era. Eu lembro dessa memória, dessa retrospectiva, porque eu fazia um marketing da leitura em si. E eu lembro que esse livro, assim, na parte de jornalismo, era um livro que nunca parava na prateleira. Que bom. É. Ele fez muito sucesso na época. Fez. Ele fez muito sucesso. E eu era muito nova, eu tinha 20 anos quando eu fui trabalhar com ele, 21. E ele já estava escrevendo o livro, já tinha bastante tempo, mas ele tinha uma ampla pesquisa para continuar a investigação. E aí ele achou que eu era muito boa repórter, e ele ficou escrevendo e me colocou na rua para
para poder fazer a investigação. Eu fiquei até assustada. Eu falei, mas eu não sei, eu posso cometer um monte de erros. Ele falou, não, eu me sinto que eu estou bem representado. Eu falei, então tá bom. Boa, coisa boa ter um aval desse. E aí eu fiquei realmente fazendo, eu entrevistei policiais da rota, eu entrevistei famílias de sobreviventes, descobri histórias, algumas histórias que eu descobri, várias, entraram no livro, textos que eu fiz entraram, apurações, foi um trabalho bem intenso, realmente. Sim. E, em paralelo, eu comecei a trabalhar em televisão também, já nessa idade, fazendo reportagens de denúncia contra a violência policial. Então, eu já caí assim, bem fundo já naquilo que eu fui aprendendo, né? Sim. Está gostando desse episódio? Já vamos voltar, mas eu quero só dar uma dica super importante para você que é autor independente. Conheça o Clube de Autores, que é a maior plataforma de autopublicação de falantes da língua portuguesa do mundo. Já são mais de 60 mil autores que fazem parte do Clube de Autores e eles já publicaram mais de 90 mil livros. É isso mesmo, é um número impressionante. Somente em 2022, todos os livros publicados no Clube de Autores representaram mais de 20% dos livros de língua portuguesa do mundo. É um número incrível e esse número só é possível graças à tecnologia empregada que você pode, em poucos minutos, publicar o seu livro de forma gratuita. E eu sou prova disso. O meu livro, Frases Minhas sobre um Coração em Festa, foi publicado no Clube de Autores em 2022 e o processo é super simples. Basta fazer o cadastro na plataforma, seguir o passo a passo de publicação e logo o seu livro está publicado na plataforma, tanto no formato impresso quanto no formato digital. Você que é autor independente, não perca mais tempo. Acesse www.clubedeautores.com.br. Então, vamos voltar para o episódio? Porque o que eu estou imaginando é essa dualidade da poesia para o jornalista investigativo, assim. Eu estou tentando moldar um perfil aqui, eu estou achando o máximo esse perfil. É porque eu acho que é justamente isso que aconteceu comigo. Eu tive anos e anos muito focado na questão da violência, sempre para poder entender e para poder mostrar que existe um outro caminho, a violência urbana, a violência humana, a violência como um contexto social, um contexto sociocultural. Eu sempre tentei entender isso e dar voz para os menos favorecidos, eu sempre fiz isso. Mas o meu lado, vamos dizer, pessoal, como mulher, ele meio que estava meio perdido em tudo isso. Então, em algum momento, que eu sempre escrevi sobre tudo que eu vivi na minha vida, seja com 10 anos de idade, com 12, com 15, com 20, sempre estava escrevendo sobre a minha vida, sobre as coisas que eu sentia, né, que eu observava. E a partir de uma idade, acho que foi em 2000, se não me engano, eu comecei a escrever sobre, para mim, de novo. É porque eu fiquei um tempo meio fechada, assim, eu morei fora, eu tive muitas experiências, assim, profissionais. Sim. E aí, a partir de um certo momento, eu senti uma necessidade de voltar a escrever. E aí eu não consegui parar mais. Entendi. E aí eu percebi que essa escrita estava me ajudando a entender o meu lado pessoal, as minhas dores, as minhas relações, as minhas tristezas, os meus desafios como mulher e tal. E eu fiquei com isso guardado todo esse tempo. E agora que eu resolvi trazer esse lado mulher, esse lado da questão das relações, da observação do mundo pelo feminino. Entendi, que fantástico. Porque eu fico pensando como que a parte de jornalismo vão falar, porque você... Rota 66 é uma linha mais documental. E o seu projeto, ele é mais... ele tem um foco mais poético. Como que você tratou essa situação? Você sabe dividir bem cada situação?
Ah, Como eu foi sempre para você? dividi, porque eu trabalhei como repórter também, né? É, Trabalhei como repórter de televisão, mas eu acho que o meu texto sempre foi poético. Eu acho que entendi. a minha diferença, por exemplo, eu lembro que eu fiz a minha primeira reportagem que eu fiz para televisão, como em jornalismo mesmo, foi quando surgiu na época, foi em 92, a OM Repórter, que é a CNT, chamava na época OM, aliás, não era OM Repórter, OM. OM Repórter foi um programa que eu fiz. Eu lembro que a primeira reportagem que eu fiz foi com os moradores de rua. Mas eram os moradores de rua numa missa com o Padre Júlio. Eu não lembro exatamente qual ocasião, assim, mas eu lembro que eu já fiz um texto completamente poético na Entendi. primeira. E a equipe de Curitiba, que é onde ficava a televisão, adorou e falou assim: quem é essa repórter? Que texto bonito e tal. E eles deram primeira. Eu acho que eles encerraram o jornal, sabe? Entendi. Eu acho que eu comecei, eles vieram das ruas. Eu fiz um texto todo assim, mais poético e tal. Então, eu acho que eu sempre tive esse lado poético, claro, Entendi. tentando. O Caco gostava, porque eu tentava, às vezes, fazer uma apuração bem objetiva, mas dentro daquela apuração bem objetiva, eu tentava traduzir também o que eu via das pessoas. E para o jornalismo de comportamento, crônica, mais comportamental, isso é bem importante, você ter Entendi. esse olhar. Senão você fica muito no seco, né? Senão a pessoa, eu acho que ela nem presta muita atenção. É, Porque exatamente. ela só vê a mesmice, ela tipo, beleza. Eu acho que isso cria um puta diferencial. E os seus colegas, como que eles viam isso? Eles viam como um diferencial? Ou algum editor chegou a te pedir, não, ajusta isso para mim, porque tá muito... Sim, já Isso teve sempre... de tudo. Já teve? Eu sempre fui uma repórter bem, assim, autônoma. Eu Sim. chegava com as pautas. Ó, Eu chegava e falava assim, vamos fazer uma série sobre isso, isso, isso. Eu já chegava com todos os personagens e tal. boa. Eu era um pouco assim, entendeu? Então, quando eles me davam uma coisa assim, muito careta, assim, muito... Nossa, economia, assim, bem... Quando eu fui repórter de geral na TV Cultura, eu falava, nossa, isso aqui não é o meu perfil. Mas eu fazia, Entendi. mas não era uma coisa que me agradava, assim, não tinha a ver comigo, né? Não tinha aquele tesão de, opa, vou pegar, vou fazer acontecer, né? Porque eu falei, nossa, eu preciso primeiro entender. Então, o que eu fazia? Quando eu não entendia nada, eu chegava para o entrevistado e falava, me explica essa pauta, porque é uma pauta econômica, não é? Eu não estava por dentro. Aí ele me explicava, eu fazia, mas não era uma coisa eu realmente eu começava me incomodar, né? Eu queria ir para coisas mais profundas e tal, até que eu acabei realmente indo para o documentário, saí do jornalismo. Fui trabalhar para uma ONG na Inglaterra, no Brasil, aqui em São Paulo, que ela fazia coprodução com produtores no mundo inteiro para a BBC. E eu me realizei muito com esse projeto, porque Nossa. eu conseguia produzir histórias sobre as desigualdades sociais no Brasil pelo um ponto de vista positivo, mostrando soluções a partir do próprio país. Sim. E aí eu fiquei 14 anos trabalhando com eles. Então, os nossos filmes eram vistos por, assim, 200 milhões de pessoas no mundo, sabe? Então, isso me dava uma alegria muito grande, saber que aquilo que Imagino. você está fazendo vai ter uma audiência que pode... E a gente fez coisas bem importantes sobre a AIDS na época, a quebra de patentes. Foi o primeiro documentário que valorizou a política de quebra de patente e de tratamento, né, da AIDS no Brasil. Então, assim, eu senti que eu estava contribuindo para uma coisa importante. E aprendi muito. Aprendi a contar uma história local com um olhar global. Né? E os diretores vinham, a gente fazia juntos, era feito junto, né? Não era sozinho. Sim. E eu aprendi muito sobre essa... E também, assim, eles faziam muito documentário sempre com personagens. Porque para comunicar, como você mesmo disse, tem que ter algo a mais, não pode ser só a notícia, né? Então foi Para a pessoa bem criar uma legal. empatia, né? Exatamente.
Você, e me conta uma curiosidade aqui. Como que é ter um material seu indo para outro país e passando na TV? Você sente aquela coisa assim, nossa senhora, eu fiz, tá acontecendo? Como que é essa sensação? Ai, foi incrível. E você sabe que os personagens aqui, eles recebiam cartas e mensagens? Eu fiz um documentário com que hoje é uma grande escritora no Brasil, que é a Dinha, e ela cresceu na periferia de São Paulo e ela queria ser escritora, ela estava estudando na USP, e a gente fez um documentário, eu descobri a história dela numa posse que eles chamam, que era um grupo que é um movimento hip hop, que tinha várias áreas, e uma delas tinha literatura, e eu foquei muito nela, eu fiquei muito impressionada com ela, como pessoa, como poeta e tal. E a gente conseguiu fazer esse documentário, foi bem premiado, assim, fora, e teve muita audiência. Ela recebeu carta até, se não me engano, não sei se foi do Nepal, mas Nossa! assim, foi incrível, assim, sabe, aqueles jovens lutando por eles e pelo país, acreditando no que eles estavam investindo na cultura, sabe? Entendi. Então, assim, foi incrível esse documentário, e outros também. Era muito gratificante. Imagino. E a família toda, o seu pai, por exemplo, que é um grande incentivador seu, e chegou a ver tudo isso acontecer? Passava aqui, eles adoravam ver o nome passando no final. Isso é bom Eu não demais, era né? muito ligada, claro que você quer o crédito, tem que dar, mas eles ficavam orgulhosos, olha, não, sabe assim? E claro, Sim. também né, a importância do que estava assim, vendo. Eu lembro que uma vez eu fiz uma reportagem, eu estava na primeira TV que eu trabalhei na OM, né? E aí eu resolvi investigar quando o crack chegou em São Paulo, na periferia, em São Mateus. E estava tendo muitas denúncias lá. Eu tinha amigos, repórteres, que estavam fazendo matérias importantes lá na Folha de São Paulo, Gilberto Nascimento. Eu tinha colegas, assim, que eu tinha entrevistado para o Couto e que ficaram meus amigos, né? Eu tinha vários, Cláudio Tognoli, o Gilberto Nascimento da Folha. E aí o Gilberto estava cobrindo essa entrada do crack e estava cobrindo o extermínio da polícia militar de jovens que estavam viciados. Era uma coisa bem grave. Aí eu me interessei, eu tinha acabado de trabalhar com o meu Rota 66, aquele era um tema que me interessava. E eu fui lá em São Mateus para tentar conseguir fazer uma reportagem, né? Não consegui de jeito nenhum. Estava muito difícil. Teve um problema com a imprensa lá que eles não estavam abrindo. Mas aí eu insisti tanto que aí um dia o advogado de lá me ligou. Falou, Luciano, acabaram de matar o Sandro, que era uma pessoa que era ligada a esse problema, um menino. Eu peguei minha equipe e fui. Eles falaram, a gente vai dar para você essa história. E aí eu fui para lá. O chefe de reportagem me liberou. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei meses gravando. A reportagem ela ficou um negócio enorme, virou um OM Repórter. Eles criaram um OM Repórter porque não cabia. Igual o Globo Repórter, eles criaram um OM Repórter. E eu denunciei tudo. Eu gravei com policial sem saber que eu estava gravando. Eu levei as imagens para ter reconhecimento. Eu entrei no meio de viela, de beco, de tudo que você puder imaginar, de tráfico, para denunciar. O que aconteceu? Virou o AM Repórter, e meu pai, tudo para te responder a pergunta, né? Não tinha OM em Belo Horizonte. Ele não ia conseguir ver. Então, como ele conhecia muita gente, ele descobriu uma pessoa que tinha uma empresa ligada à TV, a cabo, a TV não sei o quê. Eu sei que ele foi para a salinha lá. Que legal. No dia que ia passar e conseguiu sintonizar, né? Porque eles tinham muitos equipamentos, e assistir o programa. Que legal, gente. E ficou super preocupado, porque era bem perigoso mesmo. Eu fiquei ameaçada de morte por causa disso. Depois eu fui para Manaus. Foi bem complicado, assim. Porque eu estou imaginando essa situação, porque o Rota 66 foi um livro que eu parei para ler um pouquinho. E eu ficava pensando na situação, eu ficava, gente do céu, esse pessoal é muito doido de fazer certas coisas, sabe?
Eu achava o máximo algumas características. Ô, Luciana, vamos aproveitar então para falar sobre. Luciana? Tô aqui. Ah, não, eu pensei que travou. Não, ótimo. Ô, Luciana, vamos aproveitar então. Tem um documentário que você participou, ou então que você produziu, se eu não estiver enganado, que é Entre a Luz e a Sombra. Ele tem questões sociais. Você vê que a literatura te ajudou na construção dele? Como que foi para você o processo desse documentário? Esse documentário foi um filme que eu fiz sozinha mesmo, porque eu aprendi a gravar. Sim. Quando eu fiquei fora do Brasil, numa TV comunitária bem importante em Nova York, de um jornalista independente, que é bem conhecido lá, porque ele é meio de esquerda, assim, ele mostra tudo que os Estados Unidos faz de errado, e ele é muito famoso, muito bem sucedido. Entendi. Eu conheci ele em São Paulo, num congresso aqui na PUC, e eu fui trabalhar com ele, fui fazer estágio na TV dele. Então, lá, eu aprendi a ser videomaker, porque é o que ele fazia. Então, eu aprendi a gravar, editar, chama-se One Person Crew, que chama, é uma equipe de uma única pessoa. Entendi. Porque você já escrevia, né? Eu já escrevia. Na verdade, a câmera virou minha caneta, né? Porque aí eu comecei a fazer eu fiz 2 filmes lá, para experimentar a linguagem, e depois, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a procurar uma história, e essa foi a história que eu fiz. Aí eu acompanhei durante 7 anos um grupo de rap formado no Carandiru, que é o 509E, e a Sofia, filha da Maureen Exiliar, uma fotógrafa famosa, e ela é uma atriz, que se dedicou aos presos, a descobrir talentos aprisionados, artistas dentro, no caso do Carandiru. E eu contei essa história eu não achei que ia ser 7 anos também, achei que ia ser poucos meses, e foram 7 anos. E esse foi um documentário bem independente, e acabou, no final, depois de muita batalha, tendo uma carreira bem longa em festivais, foi premiado, e depois foi para todas as escolas públicas brasileiras, e ele trata justamente do tema da violência e do preconceito, e do sistema prisional, mas a partir da história desses personagens, que aí acontece um monte de coisas que, se eu contar, vou entregar. Não, tranquilo. Na literatura, você falou, né? Então, olha que interessante. Eu sempre gostei de escrever, eu escrevia, fui correspondente de jornais fora do Brasil, porque eu gostava mesmo de escrever. Então, quando eu fiz o roteiro desse filme, desse documentário, eu escrevi ele de trás para frente. Aí você vai falar assim, enlouqueceu. Eu falo, não enlouqueceu, não. Legal, diferente. Eu escrevi o fim, porque eram se não me engano, 120 horas de material. Eram 7 anos de filmagem. Imagina, que loucura transformar isso num filme. Então eu falei, eu trabalhei com o meu editor fantástico, Matias Lancetti, foi meu companheiro de trabalho, assim, que agarrou a causa, porque não é qualquer um que pega isso. E aí a gente ficou, ele capturou tudo, aí eu comecei a transcrever o material. Eu não me lembro se fui eu que transcrevi, ou parte também teve outras pessoas. Eu sei que eu peguei todo aquele calhamaço e transformei num roteiro de 10 horas. E eu tenho isso ainda, de trás para frente. Eu fiz o fim do filme para eu chegar no começo. Para você ter um início, né? Porque eu precisava entender aquela história de outro jeito. E depois eu fui reduzindo, demorou 2 anos e meio para finalizar, e aí eu fiz o filme, e o roteiro ficou bem construído. Foi bem difícil. Não, imagino. Ô, Luciana, então vamos aproveitar. Você foi para os Estados Unidos, né? Ficou uma temporada lá. A sua cabeça mudou muito? A sua visão de mercado lá, quando você enxergava o Brasil, mudou muito? Influenciou na sua escrita, influenciou na sua visão de como passar aquela informação? Como que foi esse movimento para você? Olha, eu acho que como jornalista me influenciou, como a minha escrita pessoal talvez não,
Sim. Eu acho que ela é muito minha mesmo, assim, minha que eu digo assim, uma coisa já parece que, sabe? Mais natural, mais uma Exatamente. assinatura mesmo. Ela é. Mas o que mudou muito foi minha visão de mundo, porque quando a gente chega, pelo menos para mim, né, que eu saí fora, eu consegui, primeiro que eu vi o que era o Brasil, e dentro, aqui eu não conseguia ver. Eu conseguia ver, assim, morando aqui, É, mas quando você sai, amplia a sua mente, você você vê consegue. o macro, né? E você vê outras realidades, né? Que aí, porque Nova York é ali, eles falam melting pot, né? Que é tudo misturado, são muitas culturas. Então, eu convivi com muitas pessoas da América Latina que iam para lá, africanos, leste europeu, porque eu estava sempre ligado em questões sociais. Então, era um público, era um grupo que eu conheci de tudo quanto é lugar, Imagina. brasileiros também. E aí eu consegui ter a minha cabeça mudou. Porque se eu tivesse ficado aqui, no meu caso específico, eu acho que eu não teria conseguido ter uma visão mais ampla, sabe? Eu Sim. senti que minha cabeça assim, fez assim, puf! E aí várias ideias que eu tinha, de várias coisas, já existia lá. E eu comecei a acreditar mais. Eu falei, é possível então fazer esse tipo de coisa, aqui tem. É possível fazer coisas assim, olha aqui, já existe há 20 anos aqui, vamos fazer e tal. Então eu fiquei com muitas ideias, assim, sabe? Porque uma coisa que eu reparei quando você me mandou o seu material, eu falei, gente do céu, você produziu muita coisa em assim, pouco tempo. Eu fiquei pensando, gente do céu, será que foi papum, papum, ou teve ajuda? Porque assim, o tanto que você produziu nesse período, eu achei assim, bastante. Eu até fiquei me questionando, será que é saudável? Eu trabalhei muito, eu vivia para trabalhar, eu até adoeci por causa disso. Sim. Porque eu era viciada, assim, em trabalho, eu gostava mesmo, né? E eu era muito, assim, queria fazer tudo. Porque eu acabei aprendendo, né? Então, eu edito, eu escrevo, eu filmo, eu queria ficar independente, eu acho bacana. Hoje em dia, isso é a regra. Você vê, as pessoas criaram uma autonomia, porque eu não tenho nenhum problema com a equipe, eu adoro, mas eu Sim. queria, se eu tivesse numa situação qualquer, lá na década de 90, eu queria ter a liberdade de contar uma história e não tinha dinheiro também para ficar pagando, né, para ter um monte, então eu poderia contar aquela história, né, no caso como documentarista, eu não precisaria ter uma equipe enorme, e acabei gostando do formato, que aí teve isso também, eu gostei, porque era uma coisa assim, de você estar em contato mais íntimo com o entrevistado e tal, então assim, eu fui atrás das oportunidades que apareceram, eu cavei essas oportunidades, e eu sentia que eu tinha uma missão, sabe assim, que eu tinha que fazer aquilo. Se eu não fizesse, eu estava perdendo tempo. Então, né? Até uma hora que eu tive uma estafa. Imagino. Aí, quando eu tive a estafa, foi com 27 anos, aí eu comecei a olhar e falar, não, peraí, não é assim. Deixa eu dar uma desacelerada, né? Aí eu comecei a meditar, eu tive vários problemas de saúde, de ansiedade, de síndrome do pânico. Aí comecei a ter, que é normal, as decepções profissionais, a não sei o quê. E aí eu comecei a entrar em contato com a realidade também, que não é assim tudo bonitinho, né? Exato. E aí entrei num processo de me cuidar, principalmente com meditação, que foi bem difícil. Aí comecei a ter problemas de saúde, porque eu acho que eu queria, estava com tanta assim, gana de fazer as De fazer coisas, acontecer, né? que eu não tinha, às vezes eu nem dormia, eu ficava 2 dias trabalhando. Imagina, que loucura. Quando a gente é jovem. Porque hoje o seu formato de trabalho é muito. Você faz na sua casa, né? Você se senta, fica. Na verdade, Imagina. eu estou voltando, assim, eu trabalhei muito em várias coisas, e agora com a pandemia deu uma bagunçada geral, e foi quando eu resolvi fazer o livro, e eu estou adorando, assim, porque eu amo poesia, eu amo música, então esse livro virou uma parceria com o Marcos Viana, um músico de Minas, e a gente fez um audiobook, e ele ficou num formato muito
tocante, assim, de você escutar aquela música com poema, e eu fiz uma historinha também de 12 poemas que eu tirei do livro, né? E as pessoas começaram a escutar, e a se emocionar. Então a gente está divulgando. Aí eu comecei a fazer Ótimo. vídeo poemas que ficam no canal do Marcos, que é Sonhos e Sons. Tá tudo lá. Tanto o audiobook está em todos os digitais, né? YouTube, Spotify, Deezer, essas coisas. Os poemas em vídeo poema estão no YouTube da Sonhos e Sons. Ótimo. E agora eu estou com isso, essa história de Ótimo. música e poesia, que eu adoro. Luciana, mostra para a gente de novo o livro, porque eu acho que é importante. E vão até aproveitar por que esse nome, Luciana. Então, esse nome ele é um nome de um poema, que é Quisera Amor, ou seja, Quisera Amor Separado, e eu dei uma afrancesada, assim, eu juntei, porque eu achei que isso era um nome bonito. Entendi. Eu achei que era um conceito, assim, né? Ele meio que veio para mim, e o Quisera Amor, ele sintetiza o livro também, porque é a busca pelo amor, talvez um amor romântico, talvez um amor que eu acredito, ou que acreditava, porque a gente vai também mudando, mas ele busca esse amor que eu acreditei que existe. E o livro, ele conta essa história. Os poemas podem ser lidos separadamente, como poemas de amor, como pode ser lido como uma história também. Entendi. Você vai vendo os altos, os baixos, as mudanças, as dores. É uma poesia confessional. Eu estou usando o que me falaram, porque eu nem tinha essa visão. Eu simplesmente escrevia, mas é uma poesia confessional, porque eu falo de situações ou que eu vivi, ou que eu senti, ou que me inspiraram a escrever. Mas ele é muito ligado à realidade. Ele é muito ligado a experiências que eu vivi de alguma maneira. E aí eu descobri essa bordadeira, que eu acho que isso é bem interessante. Exatamente. Vamos contar um pouquinho da Tá. história da construção da parte de design desse livro, gente, porque esse material me surpreendeu muito, não só por causa das ilustrações, mas também por causa do acabamento dele. É um acabamento extremamente diferenciado para quem está nos ouvindo, gente. Assim, é um material assim